guys! Na aula de hoje a gente vai ver sobre os phrasal verbs. Então, verbos como work out, set up, eat up, todos esses verbos a gente vai ver como usar, o que eles são na aula de hoje. Para começar, o que são os phrasal verbs? São verbos em inglês que a gente junta com uma partícula. E essa partícula pode ser uma preposição, que são palavras como up, in, at, out, e advérbios, que são palavras como after. Então a gente tem, por exemplo, eat up é um phrasal verb. A gente tem o verbo eat, que significa comer, e a gente tem a preposição up, que é o significado de em cima, né? E qual é o significado de eat up? Let's look at this sentence here. Be a good boy and eat all your vegetables. Eat up, nesse contexto, significa comer tudo. Aproveitar tudo que tem ali e comer tudo, não deixar sobrar nada, nem um tiquinho. E o verbo eat, por si só, apenas ele, significaria comer, de maneira geral. A gente tem também cut up, que é outro phrasal verb, a gente pode ver nessa sentença aqui. We will cut up the cake into equal parts. Nesse contexto, cut up seria cortar direitinho mesmo, cortar certinho, sabe? Então, o que a gente percebe? Quando a gente tem a preposição up, geralmente o significado do verbo que vem nesse phrasal verb, ele é enfatizado. Então, comer tudo, cortar direito, né? Cortar bem cortadinho. Então, não em todos os casos, mas na maioria dos casos, quando a gente tiver um phrasal verb com a preposição up, o significado do verbo vai estar bem enfatizado na sentença. Agora, em um exemplo de phrasal verbs com um advérbio, por exemplo, she takes after her father. E a palavra take sozinha, she took a bottle of water. A gente tem essas duas sentenças aqui, né? Na primeira, when I say she took a bottle of water, significa que ela pegou a garrafa d'água, né? O verbo take no sentido comum dele, no sentido usual. When I say she takes after her father, esse take after significa o puxar em português, quando você se parece com o seu parente. Ela tem as mesmas características que o pai dela. Então, esses são os phrasal verbs. São verbos que a gente junta com uma preposição ou um advérbio, a gente pode chamar de partícula, que carregam significados diferentes que o verbo original sozinho teria, certo? Agora, vamos ver outros phrasal verbs com outras preposições além do up, para vocês ampliarem o vocabulário de vocês. A gente tem aqui, he set a vase of flowers on the table. E a segunda frase, she plans to set up her own business. A gente tem aqui duas frases diferentes, com contextos diferentes, e um verbo em comum, o verbo set. Mas queria que vocês tentassem adivinhar pelo contexto o significado dessa segunda frase aqui, que a gente tem set up. Bom, nesse contexto a gente tem duas frases com o verbo set, significando duas coisas diferentes, porque na primeira a gente tem set a vase of flowers on the table. Então ele colocou o vaso de flores na mesa. No segundo, set up her own business. A gente tem o phrasal verb set up, que nesse caso significa criar uma empresa. Então, when you set up a company, it means that you created your own business. E dessa forma, a gente tem os phrasal verbs, que são novas palavras que vão ajudar a gente a aumentar o nosso vocabulário. É importante dizer que todo phrasal verb tem um sinônimo formal. É importante a gente saber o phrasal verb e o sinônimo equivalente. Por quê? Porque os phrasal verbs, eles são mais usados na fala. Isso mostra que a gente tem um domínio do idioma e a gente consegue usar essas articulações linguísticas para se comunicar bem. E é muito importante isso. Mas é importante saber também que eles não são tão formais quanto os sinônimos deles. E aí agora a gente entra naquela parte de gramática que é importante para a gente aprender como funcionam os phrasal verbs ou os verbos frasais. Em inglês a gente tem os dois tipos. A gente tem os phrasal verbs separáveis, separable, ou os inseparáveis, inseparable. Nos phrasal verbs que são separable, a gente vai ter, por exemplo, set up. Set up é um phrasal verb que é separável. O que isso significa? Que entre o verbo set e a partícula up, a gente pode colocar um substantivo ou um pronome. E como que vai funcionar essa regra? Quando a gente tem um phrasal verb separável, a gente pode falar they set up a new company, they set a new company up, ou they set it up.
Então, toda vez que a gente tiver um phrasal verb que é separável, o substantivo que vem ali na frase pode estar no meio, entre o verbo e a partícula, ou depois do verbo e da partícula. No caso da gente trocar esse substantivo por um pronome, por exemplo, it, esse pronome deve estar sempre no meio do verbo e da partícula, como a gente tem aqui. Então, essa é a regra. Se eu tenho um phrasal verb que é separável, e a pessoa que está recebendo a ação daquele phrasal verb é um pronome, por exemplo, it, ele deve estar entre o verbo e a partícula. Agora, se é um substantivo qualquer, a new company, por exemplo, pode estar entre o verbo e a partícula ou depois. Vamos dar uma olhada em mais exemplos aqui. Keep up the hard work. Keep up é um phrasal verb separável que significa mantenha, né? E a gente tem com a preposição up. A gente pode falar keep the hard work up ou keep it up. A gente pode falar keep up it. Keep up it. Não, a gente não pode falar isso em inglês. Não é uma construção gramaticalmente aceita, tá certo? Então, keep the hard work, keep up the hard work ou keep it up. Outro phrasal verb, figure it out. I figured out the answer. I figured the answer out. Ou I figured it out. I figured it out. Como é um phrasal verb separável, a gente pode colocar essa resposta, né, que recebe a ação de ser descoberta depois do verbo e da partícula. Então a gente tem I figured out the answer. Ou entre o verbo e a partícula. I figured the answer out. Ou se a gente está se referindo a essa answer com o pronome, I figured it out. Preparei um esqueminha aqui para vocês com o phrasal verb fill out, que é preencher. I had to fill out a form. Então a gente pode ter com os phrasal verbs separáveis. Verbo, partícula, objeto. Ou I had to fill a form out. Então a gente tem verbo, substantivo e partícula. Como a gente tem os phrasal verbs separáveis, a gente também vai ter os inseparáveis, né? Eles são bem conectados. Basicamente, a gente não vai separar eles a custo nenhum. Então, se nos separáveis a gente pode colocar um substantivo ou um pronome entre o verbo e a partícula ou depois, nesses inseparáveis a gente não vai colocar. A gente tem o phrasal verb, por exemplo, get over, que significa passar por isso, passar por uma situação difícil. A gente tem aqui um exemplo. You will get over the illness quickly if you relax. Vocês podem notar que the illness está depois do phrasal verb get over. Então, esse substantivo, que é o que sofre a ação desse phrasal verb, get over, porque o que vai ser superado? The illness. Ela vem depois do verbo e da partícula. A gente pode dar uma olhada em outros phrasal verbs que também são inseparáveis, por exemplo, run into, que é o verbo run, de correr, e into, que é a preposição. Quando a gente junta essas duas palavrinhas, a gente tem o phrasal verb que é encontrar de repente. Então, como esse phrasal verb ele é inseparável, ele é mais simples do que o phrasal verb separável. Então você pode dizer I run into an old friend, ou com um pronome, substituindo a old friend pelo pronome I ran into him yesterday. Por mais que a gente tenha em um phrasal verb inseparável um pronome ou um substantivo, ele vai sempre vir depois do verbo e da partícula. Então, os phrasal verbs inseparáveis, eles são mais simples, vocês podem notar. Por exemplo, nessa frase aqui, I ran old friends into yesterday. Não está gramaticalmente correta, porque como é o phrasal verb inseparável, a gente não pode colocar old friends entre o verbo ran, né, que é o passado de run, e into, que é a partícula desse phrasal verb. Tem que vir depois. E com o pronome também. I ran them into yesterday. Também não estaria certo, porque o pronome ou substantivo vem após todo o phrasal verb, que é o verbo e a partícula. Tá bom? Vocês podem me perguntar, teacher, como é que eu vou saber se o phrasal verb é separável ou inseparável? No dicionário, gente, a gente tem, por exemplo, give something up. Give up é desistir, certo? When you give something up, que é essa definição que aparece aqui nesse dicionário, o que isso mostra pra gente? Isso mostra que give up é separável, porque tem alguma coisa entre o verbo e a partícula aqui. Se a gente tivesse, por exemplo, run into someone, esse someone tá depois
do phrasal verb inteiro. Então, a gente sabe que é inseparável. Tá? Antes da gente finalizar a aula, eu queria falar para vocês alguns exemplos de sinônimos formais de phrasal verbs. Então, é muito importante que quando vocês estejam aprendendo os phrasal verbs, vocês escrevam a definição do phrasal verb e adicione um sinônimo para vocês usarem em situações mais formais, às vezes na escrita, né? Get over, a gente tem o sinônimo formal que seria overcome, que significa superar algo. A gente tem o phrasal verb let down, que eu tenho certeza que você já ouviu em alguma música, por exemplo, Don't Let Me Down, com certeza. Esse phrasal verb significa desapontar. E um sinônimo formal para ele seria disappoint. So, don't disappoint me. So, this is all for this class. Thank you for watching it. I hope you like it. If you have any questions, please write them here on the comments below. Click on the like button. Share this class with a friend. I hope you are doing well with your studies and keep going. Keep up the good work, guys. See you soon.